Bom, decidi aqui por algum motivo fazer um tier list, no caso, vou ranquear em níveis de dificuldade as disciplinas do curso de física, pelo menos aqui baseado na minha universidade, né? Eu estudo na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. Por que que eu tô fazendo isso, eu não sei, só acho que é interessante, talvez, uma discussão aí, pessoal que pode entrar no curso ou que tá no início. Eu sempre gostava de ver as coisas assim do curso. E acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar. Vamos formar agora no próximo semestre, em 2026/1, graças a Deus. E então eu vou estar pegando aqui as disciplinas, pelo menos no currículo da URGS, né? E só que eu vou estar misturando dois currículos, porque eu peguei uma fase de transição entre dois currículos. Então eu comecei o curso num currículo e estou terminando em outro. Então aqui vai ter algumas disciplinas que não existem mais. Só que o conteúdo delas basicamente foi para outras disciplinas, mas a minha ideia também é ir comentando conforme eu vou falando das disciplinas para ter uma noção do que tem em cada uma. Outra coisa também que eu tenho que deixar claro é que não tem como nomear os rankings de tipo fácil, médio, difícil, porque basicamente tudo difícil. Talvez esse rank aqui que seja só o mais baixo é as cadeiras que, tipo, só ir que tu vai passar e é meio que consenso. Talvez, tipo, eu vou botar, pretendo, sei lá, botar duas cadeiras nesse rank e uma é obviamente consenso de que vai ali e a outra talvez seja um pouco polêmico, mas não sei. E, bom, as experimentais eu também vou colocar elas num rank separado, porque experimental é fazer o experimento e não sei, talvez eu não tenha qualidade suficiente para falar sobre isso, porque eu sou uma negação no laboratório e é em grupo, aí tu pega alguém que sabe para fazer por ti e só faz o relatório ali, mas fazer o relatório, óbvio que tem um processo de aprendizagem, não é um negócio trivial, mas é um negócio que uma hora tu vai pegar, sabe? Não é um bicho de sete cabeças comparado com as outras disciplinas, certo? Bom, então eu vou começar tirando, né, as experimentais aqui, vou botar no tier delas, né? O problema é achar aqui que tá tudo uma bagunça, né? Mas ó, experimental 4. Onde é que tem experimental 2 e 3? Aqui, experimental 2, experimental 3 aqui. E também vou adicionar a TAP, né? Que é a disciplina aí nova do novo currículo da URGS, que é Técnicas Analíticas Aplicadas, que eu nem vou desenvolver muito sobre essa disciplina, porque não vale a pena, simplesmente. Bom, minha ideia aqui eu vou meio que tentar fazer na ordem dos semestres. Então, bom, já vamos começar aqui com o primeiro semestre, né? Eu acho que a única disciplina que é consenso, que é fácil, é Física como Profissão, que é basicamente uma disciplina que é uma introdução à física. Tu vai ver, vai ter palestras, sei lá, tuas atividades cria um currículo Lattes, sabe? Daí vai ter vários seminários sobre as disciplinas da física, as disciplinas não, né? As áreas da física, sobre física no mercado de trabalho, enfim, é uma disciplina que é só aí que tu vai passar, né? Os trabalhos é assistir o seminário, e aí quando eu fiz a recuperação era ir num passeio, que a gente foi visitar uma indústria, tipo, isso aqui não tem contestação, né? E bom, tá. Olha só, tudo aqui, daqui pra cima, não são cadeiras complicadas, entendeu? Só que a gente tem que usar bem esse ranqueamento aqui, porque obviamente tem disciplinas que são bem mais difíceis que as outras. Então, eu também tô falando bem baseado na minha opinião, né? E na minha experiência. Mas eu tô tentando medir para não botar o fator professor na equação. Tô querendo mais pensar na disciplina em si, no conteúdo, do quanto que maturidade que ele te exige, enfim. E também tem uma certa normalização por tempo de curso, né? Porque senão poderia botar que Física Geral 1 é mais difícil que Física Geral 4, por exemplo, porque, bom, tu vai estar chegando a recém no primeiro semestre e tu não vai ter a maturidade para estudar, mas vou analisar basicamente só o conteúdo, beleza? Então, bom, começando aqui, eu tenho que colocar o cálculo A como nesse nível aqui. Não que cálculo A seja fácil, né, como eu falei, mas é que eu acho que o cálculo, bom, é uma continuação do ensino médio, né? Diferente das físicas, o cálculo ele exige que tu tenha a tua bagagem do ensino médio, então
tu tem uma breve revisão de funções ali no início de cálculo A, e aí depois tu já vai para limites, derivadas, e tu vê alguma coisinha de integral. Agora mudou, mas quando eu fiz tu só via, tipo, integral de polinômio e substituição. Mas é uma disciplina, assim, que eu não tive uma boa experiência com o professor, eu meio que estudei por conta, e nessa época, meu Deus do céu, não sei como é que eu consegui estudar isso por conta, mas eu passei com B até, não lembro. Ou não, acho que foi com C mesmo. Mas consegui passar, sabe? Tá, pro momento que tava, pras condições que foram. Cálculo eu não achei um negócio muito complicado, mas eu tenho que botar o cálculo nesse nível aqui, porque no primeiro semestre a gente também tem Física Geral 1, e Física Geral 1 foi uma disciplina que eu acho que tem muito mais complexidade que cálculo, sabe? Apesar de talvez ali na área 1, que a Física Geral 1 basicamente é a parte de mecânica básica ali, cinemática, dinâmica, aí energia, enfim, essa parte inicial aí que a gente basicamente vê no primeiro ano do ensino médio é física 1. E eu acho que física 1 é mais difícil que cálculo, e por isso que eu tenho que botar o cálculo mais abaixo e a física 1 um pouco acima, porque para mim tem um gap de dificuldade entre elas, mas bom, isso aqui eu tô montando com o tempo, né? Então vai ser uma. Vai ser meio dinâmico aqui, então talvez eu tenha que mudar algumas coisas, porque quando eu ver, ah não, talvez essa seja mais difícil que essa, enfim. Então, no primeiro semestre é experimental, física como profissão, cálculo, física geral 1 e também vetores e geometria analítica, que eu acho uma disciplina mais tranquila. Eu achei um pouco mais tranquilo do que cálculo. A parte de vetores eu não vi muito mistério, com certeza mais fácil do que física, mas a parte de geometria analítica que dá uma. É um pouquinho chato, mas não é nada muito complicado. Ah, então. Ah, só para também explicar a ordem aqui na horizontal, né? Eu vou deixar na esquerda as mais complicadas e para quanto mais para direita, mais tranquilas, né? Além do rank aqui vertical. Mas, bom, é isso. Então agora a gente já começa o segundo semestre, né? E vamos começar aqui por cálculo B, que cálculo B para mim é mais difícil do que cálculo A. Cálculo B é basicamente tem três partes o cálculo B, né? Pelo menos, né, no currículo que eu fiz. O cálculo B ele começava com técnicas de integração, então a gente revia a parte ali de substituição, por partes, substituição trigonométrica, enfim, essas técnicas de integração. E também tem a parte de ah, funções multivariáveis, no caso só a parte de derivadas, né? Daí a gente vê gradiente, enfim, a derivada direcional. E a parte mais chata para mim, séries, mas eu acho que ah, isso é mais difícil que calcular, com certeza, na minha concepção. Mas então eu vou deixar aqui por enquanto mais difícil nesse segundo tier. E Física 2, eu acho que é mais ou menos no mesmo nível de Geral 1, sabe? Eu acho que elas duas têm um nível muito parecido. Eu, particularmente, prefiro Física 2, por questão do conteúdo ali, que a gente começa vendo a parte de equilíbrio e hidrostática, né? Parte de hidrodinâmica básica ali, equação de Bernoulli, tranquilinho. Tranquilinho entre aspas, né? Mas vocês estão entendendo, né? Que eu tô falando que não tem a parte bem mais formal, assim, Navier-Stokes, essas coisas. Ah, e aí depois a gente vai para oscilações e ondas, toda essa parte. E a última área é termodinâmica, que para mim é a área mais legal também. Mas, bom, para mim é assim. Então, também no segundo semestre a gente tem disciplina de álgebra linear, cadê ela? Aqui, né? Era a primeira. Álgebra linear. E álgebra linear eu acho que eu vou colocar entre cálculo B e cálculo A. Porque eu acho que a questão é que álgebra linear eu tive, como a gente na física, né, tem uma base já de vetores e geometria analítica, né, a parte de vetores, se for bem dada, tu vai começar a álgebra linear muito bem. A álgebra linear é uma cadeira bem interessante porque ela te introduz a como é que eu posso dizer?
uma abstração matemática pela primeira vez, quando tu começa a falar dos espaços, quando tu começa a falar de dimensão, enfim, todas essas coisas. E é uma cadeira muito, muito importante, tá? Então, mas a questão da dificuldade eu acho que ela é mais difícil que calcular, com certeza. Mais pela questão de abstração, não pela parte operacional de fazer conta. Isso é tranquilo, relativamente tranquilo, só precisa ali de manipulação matricial. Se tu teve uma base do ensino médio razoável, tu não vai ter muita dificuldade na parte ali operacional, mas é mais a questão conceitual e abstração, enfim. Por enquanto eu vou deixar aqui. E probabilidade estatística. Bom, eu vou colocar aqui porque, em geral, essa é para ser uma disciplina bem tranquila. Ah, tu vai ver ali, média, desvio padrão, área um é isso, basicamente. Aí a área 2 é as distribuições de probabilidade, né? Gaussiana, binomial, linear. Nem linear não, uniforme, não lembro o nome, né? Eu sei o que que eu uso, que é basicamente gaussiana e enfim. Mas é uma disciplina que não é para ter muito mistério. A área 3 tem aquela parte ali de regressão, enfim. Não é para ter muito mistério, depende muito do professor. Eu peguei um professor que reprovou 80% da turma, enquanto outros professores tu podia usar uma super calculadora do celular. Mas eu tô analisando a disciplina como disciplina, né? Não como experiência. Mas então é com certeza mais tranquilo que VGA, no meu ponto de vista, só olhando o conteúdo por cima. E também aqui a gente tem fundamentos de astro, que eu vou estar colocando entre vetores e probabilidade estatística. Bom, essa disciplina. Isso aqui eu não tenho como dizer muito sobre a experiência com outros professores, vou falar mais sobre a minha, que foi uma disciplina bem tranquila, mas essa disciplina aqui eu tenho várias críticas a ela, porque ela meio que quer te ensinar muita coisa, não te ensina nada, e acho que ela tá muito pro início do curso, tu não tem maturidade pra entender muita coisa, meio que tipo acaba sendo uma decoreba e tu não entende o que tá acontecendo de verdade. Enfim, eu não gostei, é uma disciplina que eu não gostei e mas ela é um pouquinho, tipo, dá pra se dizer que ela é mais difícil que probabilidade estatística, na minha opinião, porque tu tem uma matemáticazinha ali mais chata, probabilidade estatística é tranquilo na teoria, né? Em teoria. Bom, agora a gente vai pro terceiro semestre, se eu estou certo, acho que eu não me esqueci de nenhuma aqui no segundo. Então, já vou pegar o cálculo, né, que é o que a gente tem começado. Cálculo C, com certeza mais difícil que o cálculo B. Então, a gente está tendo aqui um avanço na dificuldade dos cálculos. E bom, o cálculo C, ele basicamente tu vai pegar a parte ali de funções de multivariáveis, só que agora tu vai ir para a parte de integração, né? Então tu vai ter as integrais de várias variáveis e a parte de cálculo vetorial, que aí sim dá uma puxada, né? Então tu vai ver lá divergente, rotacional, aprender a fazer integral de linha, e isso pode ser bem chato, bem chato. Várias coisas ali para tu entender, vários conceitos ali, a teorema de Stokes, enfim, é complicadinho. Aqui o curso já dá uma dificultada a mais, porque na questão operacional ali de fazer as contas na matemática. E, bom, física, né? Física geral 3, que é a parte de eletromagnetismo. Cadê? Eu tenho um certo problema aqui em achar, mas. Enfim. Geral 3, eu acho que é a mais difícil das físicas gerais. Já dando um spoiler aqui de onde é que eu vou colocar a geral 4. Mas a parte de eletromagnetismo é bem chatinha, sabe? Até a parte matemática pode acabar dando uma complicada. E é toda a parte de eletromagnetismo, né? Eletrostática, eletrodinâmica, magnetostática, magnetismo, enfim. É tudo isso. Óbvio que não no nível de, no caso, ciclo básico, né? Mas ainda assim é bem. Chega a ser abstrato, né? Porque campo elétrico, campo magnético são coisas que a gente não enxerga. Então é bem. ah, é uma física que é mais difícil que a geral um e a 2 na minha opinião. E, bom, passando aqui, acho que agora é a polêmica que eu comentei de colocar em disciplina que é meio que passar por osmose, pra mim é Matcomp A. Pelo menos no que eu fiz e no que eu percebi, pra mim é uma disciplina bem tranquila, sabe?
com certeza mais difícil que Fiz-Prof, né? Mas eu acho, não sei se todo mundo concorda com isso, mas pra mim, a gente fecha aqui esse esse tier mais básico, por assim dizer, com Matcompiá, que basicamente a área um é Python básico, só que tipo, basicão, né? E aí depois a gente vê uns métodos numéricos, tipo, integral de Simpson, ah, aí, ah, fazer um código de uma regressão, sabe? Não é nada muito complicado. É bem tranquilo, assim, no meu ponto de vista, pelo menos, tá? E bom, a gente também tem aqui, né? Química fundamental. Onde é que tá a química? Aqui, química. Química. Química eu acho que a gente consegue dizer que é mais difícil que Fundiastro, com certeza, mas não é mais difícil que vetores. Química é basicamente um juntadão do ensino médio. Área um atomística, tabela periódica. Aí área 2 reações e estequiometria. E a área 3 foi a única parte que eu tive dificuldade, porque eu não tive nada no ensino médio, que é a parte de equilíbrio químico. Deu uma assustada, mas eu acho que não é um negócio difícil de aprender, sabe? Não parece ser difícil. Pelo menos no nível da disciplina, né? Não faço química, não entendo de química, então não sei o quão difícil é um processo de equilíbrio químico. Mas pelo que é exigido na disciplina, não tem muito mistério, assim. Acho que se tu estudar, é tranquilo. E, bom, agora vamos colocar a primeira cadeira, assim, de matemática, que talvez não sei se dá pra dizer que não é ciclo básico, né? Mas é a parte ali, o início de equações diferenciais, que é MATMAT 1. E MATMAT 1 eu acho que é uma disciplina que ela é mais difícil que Física Geral 3. Porque aí a matemática já começa a ficar bem chatinha. Bem chatinha no caso eu digo complexa, né? Eu não sou muito fã de matemática, apesar de ter algumas continhas que eu gosto de fazer, mas tem uma hora que fica chato, eu não sou muito. Sou físico experimental. Não, tô brincando. Todo mundo tem que saber matemática no curso de física, mas eu não sou um grande apreciador de matemática, sabe? Mas então ali a gente tem vários métodos de resolver as equações diferencial, aí tu, qual método vou usar nessa equação diferencial? Aí tu tem que saber cada método para receber cada tipo de resolver cada tipo de equação diferencial, enfim. Sinceramente, é umas coisas que eu não uso no meu dia a dia, nas disciplinas, nem na minha pesquisa, porque nas disciplinas o que a gente precisa saber é resolver uma equação diferencial que é separável, ou do oscilador harmônico, né? Hoje em dia, né? Mas é uma disciplina que ela tem um certo nível de complexidade. Só deixa eu ver se aqui na. Acho que o terceiro semestre é isso. E então, agora acho que dá para passar para o quarto, que então eu vou começar com Física Geral. Como eu falei, eu acho Física Geral 4 mais fácil que Física Geral 3. Não que seja. Pois é, eu acho o nível bem parecido, na verdade, mas a parte de óptica física é meio abstrata, mas a matemática não é tão complexa. Aí a parte ali de óptica geométrica. Eu tive dificuldade, mas é porque eu não vi nada disso no ensino médio, então acho que quem veio do ensino médio não vai ter dificuldade. Quer dizer, a princípio, né? Nada que eu tô falando aqui é regra, são pensamentos meus e tem coisa que nem é tão baseada na minha experiência, porque eu não tenho, né? Mas eu tô analisando aqui mais pro conteúdo e não como é que foi no contexto com o meu professor, com as avaliações que eu fiz, enfim. Mas eu acho que não é tão complexa essa parte de óptica geométrica e também tem a parte de relatividade, relatividade especial que tem no final da disciplina. Também não sei quão difícil. Bom, pois é, mas será que não é mais difícil que geral 3? Isso daqui me deixa. Fiquei intrigado agora. Porque relatividade tem umas continhas chatas. ahn, Tem a parte de ondas também. A matemática dá uma complicadinha mesmo. Eu acho que na verdade geral 4 é mais difícil que geral 3, sim. Eu acho que eu vou ter que fazer essa correção aqui. Mas mais difícil que Matmate? Pô, aí eu vou estar
Vou estar me contradizendo inicialmente, mas talvez geral 4 seja mais difícil que Matmate. Hum, eu vou fazer isso daqui, vou fazer isso daqui. Talvez eu mude depois, vou pensar com calma. Mas, bom, talvez eu faça isso. Tá, ok. Continuando aqui no quarto semestre, então, a gente tem MATMAT 2. Que MATMAT 2 é basicamente a continuação de equações diferenciais, que é basicamente métodos de séries, né? Série de potência, Frobenius, que é, porra, muito chato, com todo respeito, mas é chatinho, digo, ali matematicamente dá muita conta e, meu Deus, essa daqui dá uma preguiça só de pensar. Com certeza mais difícil que MATMAT 1, talvez mais difícil que Geral 4, porque também tem a parte, quando entra em EDP, beleza, ali o método de separação de variáveis não é nada uau, mas tem a parte de transformar de Fourier, série de Fourier, isso é chatinho. É umas continhas chata, então, putz, eu acho que MATMAT 2 é mais difícil que Geral 4. Isso não vou pensar muito. E bom, Matchcomp B. Matchcomp B, eu acho que. Opa, pessoal, eu não fiz no quarto semestre, mas acho que era o recomendado ali na grade do curso. E, bom, Matchcomp B, pois é. É que eu acho que depende muito do professor, mas eu acho que Matchcomp B a gente consegue botar entre cálculo A e VGA, talvez. Tu vai usar basicamente teus conhecimentos de equações diferenciais e de física básica e vai aplicar no. Vai programar ali alguma coisa numérica para resolver, sei lá, um oscilador, enfim. Não é muito complicado, mas dependendo do professor, eu tive pessoas que fizeram com professores. Tive pessoas não, é. Conheci pessoas que fizeram com professor que deu uma puxada, mas analisando o conteúdo, eu acho que aqui é um lugar justo. Tá, então agora eu acho que para começar a parte avançada do curso, né? Mas saindo das físicas básicas, ainda no quarto semestre, a gente tem termodinâmica. Para mim, termodinâmica, apesar de ser uma disciplina matematicamente tranquila, ali as continhas só vai derivar, fazer umas integralzinhas de polinômio, nada de absurdo. Termodinâmica, para mim, é uma das disciplinas mais difíceis do curso, por causa da termodinâmica conceitualmente. Ela é completamente diferente do que a gente vê na escola, assim, do que a gente vê em geral 2, porque a gente começa a trabalhar com a termodinâmica a partir dos postulados. Então é uma maneira completamente diferente de ver a termodinâmica, muito bonita. Pô, pra mim, termodinâmica foi uma das cadeiras que eu mais gostei de fazer no curso. E, porra, essa cadeira é muito boa, muito boa. Gostei muito de ter feito termodinâmica. Essa parte de chegar no que a gente. Na termodinâmica que a gente vê na física básica, saindo dos postulados, é fenomenal. Mas é bem difícil conceitualmente entender. Então, pra mim, já é a nossa primeira cadeira aqui num nível acima, né? Ah, tá. Acho que do quarto semestre é isso. Então, vamos pro quinto. Inclusive, só deixa eu comentar aqui que eu botei aqui embaixo algumas disciplinas eletivas, mas eu não vou estar avaliando elas, só vou estar colocando as obrigatórias. Mas, bom, basicamente isso então. As eletivas eu não consigo opinar sobre todas e. Enfim, não vou pegar esse vídeo aqui e deixar só as obrigatórias. Bom, agora ah, no quinto semestre a gente vai ter. Só vou botar aqui por enquanto para eu separar. Intraquântica, Clássica 1, Fismat 1 e. Tem mais uma, não tem? Ah, porra, não sei agora. Clássica 2. Não, eu acho que foi isso, né? Foram essas três que eu fiz. Só que eu fiz Matcomp C. Porque eu tinha pego Álgebra Linear 2 no quarto e minha Matcomp C ficou pro quinto. Bom, tá. Aqui
Acho que aqui a gente já vai começar a habitar esse, esse tier mais acima. Mas. Bom, eu acho que todas elas vão acabar. Na verdade. ah, Intraquântica. Pois é. Eu acho que intraquântica não é tão mais difícil que Match 2. Tipo. Bom, intraquântica a gente basicamente vê ali na área um a gente vê a mecânica quântica pré-Schrödinger. Então, átomo de Bohr, enfim, radiação de corpo negro, essas coisas. Que pra mim foi a área mais complicada, que eu mais tive dificuldade. Aí depois a gente começa a ver um pouco de quântica usando a equação de Schrödinger, mas no formalismo de funções de onda. Para mim, basicamente, o que descreve essa disciplina é o Griffiths, pelo menos os capítulos iniciais ali, antes das aplicações, sabe? Pra mim, o Griffiths é perfeito para essa disciplina, exceto pela área um, né, que não tem o conteúdo, mas aí o Tipler de física moderna já é muito bom. O pessoal usa o iceberg nessa disciplina. Para mim, o iceberg, eu não consigo com esse livro não me desce. Mas eu achei a área 2 e 3 relativamente tranquila, sabe? Talvez por causa do Griffiths, que é um livro muito bom. ah, e eu tô falando relativamente tranquilo comparado com as outras duas aqui. Se bem que a diferença não é tanta, né? Mas eu acho que intraquântica é mais tranquila do que essas outras duas. Eu acho que intraquântica eu vou botar por enquanto aqui. E Fismat 1 já é um pouco mais complicado. Fismat 1 a gente vê a parte de cálculo complexo, né? Na área 2 a gente via, agora não sei como é que tá a disciplina, a gente via a parte de notação de Dirac, que é álgebra linear com a notação que o pessoal fez para usar em mecânica quântica, e na área 3 funções de Green, que para mim isso foi meio que um pesadelo, mas eu acho que clássica 1 ainda é um pouco mais complicado, que é a primeira disciplina avançada de mecânica, né? Mecânica clássica, que, bom, basicamente a gente deduz tudo a partir da segunda lei de Newton, resolve as equações diferenciais, resolve, né? Porque ou é oscilador ou vai ter lá no formulário, enfim. Mas é uma disciplina muito bonita. Clássica 1 é bem legal, porque toda a mecânica que tu sabe já da física básica, tu tá meio que chegando nela ali, só partindo dos postulados que são as leis de Newton. Porra, essa cadeira é boa. Pô, é uma das que eu mais gostei também. Tive uma certa dificuldade nela. E eu acho que é mais difícil que Física Matemática 1, então ela vai ficar aqui. ah, a parte de Clássica 1, tá? Agora, indo pro quinto semestre. Bom, no quinto semestre, o que eu fiz no meu quinto semestre? Deixa eu me lembrar. TM1, que é Teoria Eletromagnética, Quântica 1, Clássica 2, Relatividade. E foi isso. Não, se tivesse sido mais que isso, eu tava maluco. Bom, acho que foi isso que eu fiz no meu quinto semestre. Bom, tá. Pra ranquear essas daqui, complicado. O que eu vou adiantar já é que nenhuma vai ficar no tier de mais alta dificuldade por enquanto. Aqui eu tenho na minha cabeça duas cadeiras que são mais difíceis que todas as outras, mas calma, não é nenhuma dessas. Vou começar por relatividade, tá? Relatividade ali, o início não é nada de outro mundo, é basicamente, tu começa com uma revisão ali de relatividade especial que tu já viu em Física 4, mas aí tu entra numa notação ali de quadrivetor, começa a usar a notação de Einstein ali nos índices, e pra mim isso daí foi muito difícil de pegar. Eu ainda hoje tenho uma certa dificuldade, tipo, faz tempo que eu não, faz tempo no caso, faz alguns meses que eu não pego pra fazer uma continha com isso, e eu sei que se eu tiver que fazer alguma conta com isso, eu vou ter que ficar um bom tempo me relembrando de como é que isso funciona. Ah, mas relatividade é complicado ali na área 2, né? Que daí a gente já começa a ir para relatividade geral e as contas ficam. Se tu não pegou a parte de notação de índices ali, a parte de quadrivetores, tá lascado. Então ela é uma disciplina difícil. Ela é uma disciplina difícil. Eu acho que, pelo início é mais tranquilo, eu acho que ela fica aqui entre Clássica 1 e Fismat 1. Eu ainda vou ter que ver melhor isso. Ah, tá.
Quântica um. Quântica 1 eu acho que ela é um pouco mais tranquila que Termo. Pois é complicado, porque Termo é abstrato, mas, Quântica é abstrata, né, mas Termo também exige uma questão conceitual bem complicada. Quântica 1, as contas são complicadas, mas não tanto quanto Quântica 2. E, bom, Quântica 1 basicamente a gente revê a parte ali de notação de Dirac, vê os postulados, aí tem a parte ali de spin meio, que mais? Átomo de hidrogênio, oscilador e... Bom, é complicado, né? É uma cadeira difícil, né? A gente tá vendo em qual tier que tá, mas eu não sei se eu coloco ela como mais difícil que Thermo. Eu acho que não. Acho que não. Ahn, Matematicamente é muita álgebra linear, né? E eu acho que Quântica 1 ela tá bem localizada aqui. Por enquanto, vou deixar aqui. Clássica 2. Cara, essa disciplina aqui, sendo bem sincero, eu não. É difícil opinar, porque eu meio que larguei ela de mão, sabe? Eu passei sem aprender muita coisa. Tipo, a área um ali, que pra mim é o mais importante, por enquanto, né? Eu com certeza vou rever isso na pós, quando eu for fazer disciplina de mecânica clássica. Aí sim, eu vou ver isso com calma e com carinho. Que é a parte da área 2 e área 3, mas a área um, beleza, entendo, eu consigo usar as ferramentas. Talvez não entendo muito bem como é que funciona, perdi essa beleza da disciplina, mas eu não aguentei ter aula com o professor que eu tive, e enfim. Mas ali, Clássica 2 é basicamente a área um é formalismo analítico, né? Mecânica lagrangiana e hamiltoniana. E a área 2 é corpos rígidos, e a área 3 oscilações acopladas, e eu não faço ideia de como é que trabalha com isso. É um puta de um buraco na minha formação, mas é algo que ah, eu vou. Com certeza eu vou ter que preencher esse buraco eventualmente, né? Mas, cara, eu acho que Clássica 2. Clássica 2 é mais difícil que Clássica 1. Mais difícil que Quântica 1, não sei. Eu vou deixar aqui, mas eu não tenho muita propriedade pra falar, né? Tá. TM1, Teoria Eletromagnética 1. É basicamente a parte de geral 3, só que agora com uma matemática bem mais, como é que eu digo? Bem mais rebuscada, né? Então, a gente vê, né, até a parte ali de... A gente começa a ver um pouquinho de ondas eletromagnéticas, mas isso é mais de TM2. Só que, cara, essa disciplina é puxadinha, puxadinha. A matemática que tu vai voltar a usar as integral de cálculo vetorial, enfim. TM1 eu acho que é mais difícil que Clássica 2. Eu acho que a verdade tem que ser dita. Mas não sei se mais que quântica. Só que essa termo aqui, pois é muito difícil, porque é tudo difícil, entendeu? Então tem que ranquear entre elas é complicado. Mas tá. Ahn, Agora então, passando pro sexto semestre? Não, sétimo? Eu me perdi. Sétimo, né? Sétimo. Ahn, tá. No sétimo semestre eu fiz Quântica 2, TM2. E eu acho que só. Foram só essas. E, bom, o que que eu posso dizer sobre essas cadeiras? Elas vão ficar aqui mesmo. Simplesmente não tem. Essas disciplinas, elas são, porra, ferrado. Pra mim, TM2 é mais difícil que Quântica. Pois é, TM2 é que, assim, Quântica 2 é bem abstrato, a matemática é complexa, mas a matemática de TM2 é ainda mais complexa que a de Quântica 2. É muito cálculo vetorial. ah, Né? Só para contextualizar, em TM2 a gente vê ali a parte de ondas eletromagnéticas, de radiação, né, de polos, enfim, e a parte de eletrodinâmica relativística, que também tu tá juntando ali a tua relatividade em notação covariante, que tu começou a ver
na cadeira de Fundamentos de Relatividade com a eletrodinâmica, então é chatinho também, mas, porra, TM2, a matemática é fodida. E também tem ali a questão da abstração, né? Acho que não tanto quanto Quântica 2, mas, porra, TM2 é complicado. Quântica 2 não tem o que falar, né? Ali a parte de espalhamento, eu, porra, sei fazer algumas contas, mas enxergar aquilo impossível, pô, eu pelo menos, né? Enxergar, no caso, enxergar quântica é impossível, né? Mas ter uma noção, uma intuição, pra mim é muito complicado. E as contas também, tipo, não. Meu, é um nível absurdo de abstração. Aí também tem a parte ali de soma de momento angular, que é, é formalmente é complicado, mas se tu for fazer a soma ali, umas continhas, não é nada tão complexo, mas ainda assim é chato. E o que mais? A parte de perturbação. Perturbação é a base para física de partículas e é uma coisa que sim é abstrata e dá conta e, porra, é chato. É chato. Então, meu Deus, tá. Tem muita coisa em Quântica 2, eu não, tô até tentando lembrar aqui, mas tá difícil, acho que tem um certo trauma, mas, porra, é complicado. Mecânica Quântica 2 foi uma disciplina que também foi complicada. TM2 eu não achei tão complicado assim de passar, né? Mas pra. Eu acho que ela é um pouco mais difícil que Quântica 2. E aqui das obrigatórias, só para eu ter certeza. Isso, só falta mecânica estatística e estrutura da matéria. Mecânica estatística, assim, é uma física bem diferente do que tu tá acostumado. Tipo, as contas que tu faz é bem diferente, assim, sabe? Então, onde é que eu vou colocar mecânica estatística? Eu acho que, pô, mecânica estatística eu não achei uma disciplina tão difícil. Mas é que o professor que eu fiz a disciplina ele focava mais nas contas e não tanto na parte conceitual. Então, eu sei que mecânica estatística é difícil conceitualmente, mas eu não peguei muito essa parte, sabe? Então, eu vou conseguir avaliar mais ali por fazer as contas, montar uma função de partição, recuperar as variáveis termodinâmicas. Então, acho que mecânica estatística fica aqui. Opa, aqui. Não é. Não achei um bicho de sete cabeças, tá? E agora, para finalizar, estrutura da matéria, que é essa disciplina aqui também tenho fortes opiniões, mas é um montadão assim de, sei lá. Primeiro que é uma disciplina que daria para chamar de Física Geral 5, que ela não te exige uma maturidade. Eu poderia estar ali facilmente no quinto semestre, sabe? Porque tu começa com um átomo de hidrogênio, aí tu vai ver moléculas, sólidos, aí plasmas e partículas, só que tudo numa disciplina só, então tu não acaba não vendo nada, tu vê as coisas tipo muito superficialmente. É o mesmo problema que fundamentos de astronomia. Mesmo problema, só que eu acho que EDM, o que tenta abranger é ainda mais absurdo, e aí as coisas são cobradas de forma muito superficiais, não é difícil. Então acho que voltamos aqui para nossa estaca da, das disciplinas mais tranquilas, né? Entre aspas. Eu acho que EDM fica aqui entre. Porra, eu acho que fica. É mais fácil que geral 3, EDM. Com certeza mais fácil que geral. Na verdade, porra, EDM tem que ficar mais para baixo. EDM tem que ficar mais para baixo. E na verdade, eu quero fazer algumas mudanças aqui. Tem que fazer. A verdade tem que ser dita. Algumas mudanças têm que ser feitas. Cálculo C. Cálculo C não pode estar aqui. Cálculo C é mais difícil que geral um e geral 2. Cadê? Opa, aqui mesmo. Mais difícil que geral 3? Acho que não. Mas, porra, não posso deixar cálculo C naquela prateleira de baixo. Cálculo B, tudo bem, tudo bem. Mas cálculo C, pra mim, tem um nível de dificuldade a mais. E EDM é mais difícil que cálculo B. É o mesmo nível, o mesmo nível.
Vou fazer isso daqui. Eu acho que isso aqui tá justo, justíssimo. Tá, deixa eu ter que passar um pente fino agora, né? Mas, bom, então aqui, nos experimentais não vou opinar. As disciplinas mais tranquilas, física com profissão, não preciso falar nada. Match com PA pode ser meio polêmico, mas pra mim, tranquilo. Probest, Fundiastro, Química, aí agora já começa, né? As disciplinas que tu tem que ter uma certa dedicação a mais, que é vetores, Matcomp B, cálculo A, álgebra linear 1, EDM, cálculo B, tá, justo. Geral 2, geral 1. Pois é. Qual que é mais difícil? Eu acho que. Não, eu acho que o nível é bem parecido. Eu vou deixar assim. Eu tive mais dificuldade de geral 1. Então eu vou deixar assim. Tá. Cálculo C mais difícil, geral 3, Matmat 1, geral 4, Matmat 2 e intro quântica. Aqui é bem próximo o nível, eu acho. Ou é assim? Eu acho que é assim. Talvez eu já tinha feito essa permutação antes, mas vou manter assim agora. Tá, fiz Mat 1, relatividade. Vou trocar. Acho que fiz Mat 1 é mais difícil que relatividade. Mecânica estatística. Putz. Eu quero fazer isso. Eu acho que é. Vou ter que fazer isso daqui. Fiz Mat 1 mais difícil que mecânica estatística. Clássica 1, clássica 2 mais difícil que clássica 1. Sim. TM1 mais difícil. Sim. Quântica 1, termo. Tá, justo. Acho que ficou uma boa tier list, pelo menos do meu ponto de vista. Acho que assim, pô, tá justo. Tá pago então. Bom, é isso. Eu falei por cima das disciplinas, talvez. Não sei. Não sei, eu nem sei porque que eu tô gravando isso daqui, na verdade. Na verdade, eu tô gravando isso pra perder medo de falar com câmera e desenvolver um pouco minha oratória, né? Mas. E porque deu vontade, assim. Tem coisas que quando dá vontade, o cara só vai e faz, não pensa muito, não perde a vontade, enfim. Vim aqui fazer essa tier list, que é um negócio que eu acho divertido. Esses dias eu tava assistindo um, até foi por isso que eu tive a ideia de fazer isso, assistir um vídeo de tier list de disciplinas de engenharia mecânica. Eu pensei, pô, vou fazer um da física, por que não? Só que daí eu pensei, porra, vou gravar também e vou postar no YouTube. Fazer igual o mano do que eu vi o vídeo. Mas é isso. Não sei se isso daqui vai chegar em alguém, mas se alguém quiser saber alguma coisa do curso de física, eu tô pra me formar, então acho que, porra, consigo falar várias coisas. Também sobre a questão de pesquisa, né, IC, enfim, tamo aí, posso falar das disciplinas mais com calma, analisar o currículo que eu fiz. Bom, é isso, tamo junto, valeu.